Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe Head do Research aqui na XP, e hoje a gente vai bater um papo com uma empresa que é super importante para o Brasil. A gente vai falar de um setor que é muito relevante, o setor de transportes, e uma empresa que está disruptando o modelo do setor de transportes e logística no Brasil, com um modelo diferente, que acho que pode revolucionar o setor no Brasil, que é a Vamos. E para isso, a gente está aqui de novo com o nosso analista Pedro Bruno. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Ferreira. Prazer estar aqui. Que é o nosso head aqui do setor de transportes e logística. E vocês estão percebendo que a gente está num lugar diferente hoje. Um lugar muito bonito, num auditório incrível, porque a gente está fazendo a nossa CEO Conference aqui no Rio de Janeiro, direto do Copacabana Palace. E a gente aproveitou, né, esse momento que a gente tem aqui e vários CEOs que estão aqui dentro da conferência, encontrando com investidores institucionais, e a gente conseguiu trazer o Gustavo Couto, que é CEO da Vamos, para bater um papo com a gente. Conseguiu tirar ele de uma das reuniões, ele aceitou o nosso convite de vir aqui bater um papo para explicar um pouquinho da história da Vamos, mas também a história de vida dele, a trajetória profissional, que tem uma carreira super bacana. Então, Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir bater um papo aqui com a gente. Ferreirinha, eu que agradeço o convite. Pedro, muito obrigado, a oportunidade bacana de a gente bater um papo aqui. Estou feliz. Boa, combinado. Para começar, a gente sempre gosta de começar ouvindo um pouco da sua trajetória, né? Sua trajetória de formação, enfim, trabalhou em várias empresas antes de chegar na Vamos, né? A gente estava até conversando, foi cliente, né, antes, né, de se tornar CEO da companhia. Se você pudesse começar do começo, né, da sua trajetória antes de chegar na Vamos, acho que é importante a gente começar a entender daí, né? Bacana, Ferreirinha. Bom, cara, eu sou engenheiro civil de formação, né? Eu, inspirado ali no meu pai, que também é engenheiro, eu acabei escolhendo a engenharia como formação. Mas é engraçado que eu sempre soube que eu não queria exercer a carreira de engenheiro. Eu sempre me via... trabalhar em obra. Cara, poucas pessoas têm fotos minhas com capacete em alguma obra. Realmente, eu brinco que eu nunca construí um poste. Então, realmente era um negócio que... E um belo dia eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar na Shell. E aí foi incrível. No dia seguinte, uma amiga me liga e fala, tem uma vaga aqui. Eu não tinha falado para ninguém, é coisa meio estranha, assim, né? Meio para quem acredita nessas coisas. Sim. E aí eu consegui uma vaga de estágio. E aí, cara, eu ia para a faculdade, eu estudava o máximo que eu podia para adiantar todas as matérias, mas para ficar o máximo de tempo também dentro da Shell, porque eu queria ser contratado, eu queria ser efetivado. Eu morava em Salvador à época, e aí, enfim, tinham poucas opções ali, o mercado lá não é tão forte assim. Eu falei, porra, eu tenho que ser contratado aqui pela Shell. E apareceu uma vaga na área comercial, e eu falei, putz, não é o que eu queria fazer, mas por outro lado, eu falei, bom, é na empresa que eu queria. Aí abracei. Eu peguei uma área ruim pra caramba, dirigia 5.000 km por mês, pegava um uninho, milha, andava com 2 steps no carro, mas assim, vendendo combustível e lubrificante. Assim foi a minha vida. Fiquei 2, 3 anos ali, aí acabei transformando uma área que era pequena numa área grande, aí me chamaram para o Rio. Grandes clientes industriais. Sempre B2B. E aí eu comecei ali a minha essência de atender o setor de logística, porque eu visitava muita empresa de transporte para poder vender diesel, vender lubrificante. Eu não trabalhava no varejo, eu trabalhava com o mercado corporativo, ou B2B. E assim foi. Aí eu fui convidado para vir para o Rio, aí já vim para o Rio transferido, eu sou carioca, mas foi aí que eu efetivamente fui morar no Rio de Janeiro. E aí vim para cá, trabalhei aqui durante 7 anos, então no todo eu fiquei 10 anos na Shell. Foi uma formação incrível, né? Eu tenho amigos até hoje lá da Raizen, que são grandes amigos, e a gente construiu o início da carreira juntos ali. Tem uma alegria muito grande ter sido da Shell por 10 anos. E foi minha base sempre na área de negócio, sempre na área de vendas ou marketing. Foi por ali que eu comecei minha carreira. Mas eu tinha muito claro que eu queria ir para a área de operações. Eu me inspirava em alguns líderes que eu tive na Shell, que eles transitaram entre a área de operações e a área de negócio. E eu falei, pô, eu quero isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu também tinha vontade de trabalhar numa empresa brasileira. Eu falei, pô, eu quero deixar de ser filial, eu quero ser matriz. Eu estava vendo cada vez mais as decisões indo para Londres, e aí eu falei, putz, eu quero realmente trabalhar numa empresa brasileira, quero estar na matriz, mais perto do poder decisório. E aí pintou o convite da Suzano Papel e Celulose. Eu fui para lá, mas já fui combinando com eles que eu, em algum momento, iria para a área de logística. Então, eu fui para a área de marketing, depois eu acabei migrando para a logística, e aí eu comecei
realmente a trabalhar ali com cooperações, né? Interessante que o engenheiro começando na área comercial e marketing, que não é o usual, né? E para mim foi uma experiência incrível, porque dali a gente aprende. Hoje eu olho e aplico muito isso na Vamos. Eu aplico muito isso, assim, o comercial é aquele cara da meta, do objetivo, da flexibilidade, mas também é o desorganizado, é o que, né, que improvisa mais. Do lado do cara da operação, é um cara mais disciplinado, é um cara mais executor, é um cara que precisa ter eficiência, produtividade. Então, a combinação desses dois caras aqui, eu achava que era um negócio diferente. Sem então, dúvida, sem dúvida. E foi por aí que eu acabei escolhendo essa rota. Bom, aí fui para a Suzano, assumi logística, aí eu conheci a JSL, né? Aí eu conheci a JSL, a Suzano, a gente se orgulha muito disso, a Suzano Papel Celulose é o nosso primeiro cliente, é o primeiro cliente da JSL, então, e é nosso cliente até hoje. Eu tenho muito orgulho disso, são 68 anos de empresa, 68 anos que a Suzano Papel Celulose é nosso cliente. E ali eu me aproximei do Fernando, né? Então a gente criou uma relação de respeito, de admiração profissional. Fernando Simões, controlador do grupo, né? Exatamente. Fernando Simões, que é o controlador da Simpar hoje, que é meu chefe. Eu brinco aqui com ele que durante 10 anos eu fui cliente, então eu brinco com ele que durante 10 anos eu fui chefe dele, né? Mas brincadeira à parte, ele tem uma coisa de uma devoção por servir muito grande, então ele realmente estava ali muito disponível e a gente acabou se aproximando ali. Fiquei 7 anos, né? Saí de lá como diretor de Supply Chain e TI, então cuidava de logística, suprimentos e TI. E aí eu fui convidado para ir para a CSN, fui fazer supply chain lá, trabalhar com o setor de mineração, siderurgia, portos, minério, enfim, foi muito bacana, fiquei lá 3 anos, e aí pintou um convite, né, ali no momento em que a gente tinha a Petrobras pós-Lava Jato, querendo abrir um caminho para privatização da BR Distribuidora, eu fui convidado então para entrar na BR Distribuidora e ser uma pessoa com visão de mercado. Como eu tinha tido 10 anos de Shell, então eu fui para a BR Distribuidora, assumi lá a diretoria executiva de mercado corporativo, então tinha aviação, tinha a planta de lubrificantes, Lubrax, enfim, tinha químicos, energia, gás, tinha tudo que não era varejo, estava ali. Eu fiquei ali durante quase 3 anos, fizemos a abertura de capital. Pré-IPO, né? Que hoje é a Vibra, né? Exatamente. E hoje, né, depois da privatização, Vibra, então eu me orgulho muito de ter aberto ali o caminho para a Vibra poder ser privatizada e traçar um caminho ali bastante bacana como uma empresa privada agora, listada, enfim, foi um negócio muito bacana, que eu me orgulho muito de ter contribuído lá atrás. E aí, o Fernando, sempre tendo contato ali com o Fernando Simões, né, sempre tendo contato com a JSL, e o Fernando me apresenta o projeto da Vamos. Né? Quando ele me apresenta o projeto da Vamos, eu falei, Fernando, vamos para onde? Né? E foi engraçado porque quando ele me apresentou o modelo, eu falei, cara, isso aqui pode revolucionar, né, o modelo de logística das empresas, porque normalmente a logística, quando você vai disputar, e a minha experiência na Suzano era isso, contava agora há pouco numa das reuniões, a Suzano, por exemplo, quando eu ia disputar a Capex, eu como logística, não adiantava a conta que eu fizesse, mas a silvicultura ou a industrial levava tudo, né? Que é o core do negócio, né? Então, a logística é sempre importante, mas não necessariamente para muitos negócios é o negócio principal daquelas empresas. Né? Exatamente. E ninguém sabe fazer gestão de frota, ou seja, uma indústria não tem que fazer gestão de frota, tem que alocar o capital onde ele realmente sabe fazer a diferença. E aquilo ali, então, eu falei, cara, isso aqui a gente resolve o problema, porque a gente consegue fazer a gestão naquilo que a gente é bom, a gente aprendeu a fazer isso ao longo de 68 anos, e a gente então começou a perceber, e eu percebi aquilo ali, que tinha um potencial gigantesco, enquanto alguns mercados maduros tem mais de 20% de penetração no modelo de leasing ou de rental, no Brasil era 1%, menos de 1%. E então a gente começou a desenvolver. Então houve um spin-off, a Vamos ela já foi um departamento da JSL no passado, a JSL Locação. A gente fez um spin-off dessa operação Carvault, trouxemos os contratos, trouxemos alguns ativos, trouxemos as concessionárias, e a partir dali a gente então com foco, com energia, né, com olho de dono, a gente realmente conseguiu e tem conseguido desenvolver a companhia e uma solução que, como você disse no início, a gente acredita que é disruptiva e está só começando. Então é um pouquinho da minha trajetória. Quando foi isso? Eu fui para Vamos e esse spin-off do o spin-off aconteceu ali, oriundo de um projeto chamado Projeto Seta, da Simpar, que criou a estrutura societária hoje, que você tem Movida, você tem JSL, você tem Vamos, e você tem as outras empresas como Automob, BBC, Ciclos e tudo mais. Então, ali o projeto era separar aquilo que nasceu naturalmente dentro da JSL, que é a empresa que foi a mãe de todas, né?
mas para dar foco, para dar especialização e para também dar independência para essas empresas. Isso foi lá meados de 2015. Então a Vamos surgiu em 17 para 18 e aí então em 2019 eu chego. Naquele momento ali a gente tinha mais ou menos 800 pessoas, tinha um faturamento de R$1 bilhão, a maior parte vinha das concessionárias que a gente tinha e a locação era um business ainda começando. Aí hoje a gente então, essa estratégia, nessa visão empresarial do grupo foi importante, porque hoje a empresa já é uma empresa, né, listada, já tem uma relevância maior, enfim, e a gente, de novo, a gente acha que a gente está só começando. Couto, primeiro, obrigado por estar aqui de novo, mas eu queria aproveitar esse tema que você comentou de ter sido chefe do Fernando no passado, só para te pegar com você, um pouco antes até da gente entrar na temática da própria Vamos e discutir um pouco mais a empresa e os negócios, como que foi para você, e não foi a primeira vez, mas trabalhar numa empresa de dono, né? Quer dizer, como que você enxerga a diferença de trabalhar numa empresa de dono versus grandes corporações, como foi o caso que você comentou da Shell, acho que é um bom exemplo no passado, acho que você teve o próprio caso da Suzano, acho que você não comentou, mas você também teve uma passagem pela CSN, que acho que foram casos também de empresas de dono. Como é que você enxerga essa diferença? Imagino que certamente tem prós e contras. Como é que foi isso para você e como é que isso é na sua carreira? Ô Pedro, isso tem uma influência muito grande da minha esposa, né? Ela fala para mim assim, você tem cara realmente que gostaria de trabalhar na empresa de dono, pela minha, talvez, a dinâmica, a intensidade com que eu faço as coisas. E assim, eu acabo que eu tenho um dos meus principais valores, e aliás são valores que corroboram muito com os valores do nosso grupo, mas é uma questão de atitude de dono. Então, assim, na Shell eu tive acesso às melhores práticas, às melhores pessoas, a uma governança fantástica que foi uma escola para mim. Numa empresa de dono, e aquilo que eu buscava, né, quando eu tomei a decisão, foi uma decisão muito difícil, que eu tinha uma carreira muito bacana na Shell, mas quando eu tomei a decisão de ir para uma empresa brasileira, ou seja, eu queria estar mais perto do processo decisório. Eu queria que as decisões fossem mais rápidas para a gente, de fato, poder ver o resultado daquilo acontecer de uma dinâmica diferente. Eu sou um pouco ansioso, eu brinco. Então, isso é uma coisa que determinou um pouco a minha carreira. Agora, todas as empresas, né, de dono que eu trabalhei, você falou bem, a Suzano, né, controlada pela família Pfeffer, a CSN, controlada pela família Steinbrück, da mesma maneira a Simpar e a Vamos, controlada, né, pelo Fernando Simões, todas as empresas com governança, todas as empresas com práticas de governança muito sólidas e valores muito sólidos. Então, sempre foram opções que apareceram na minha vida, mas que tinham em comum uma vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu me lembro do Davi sempre falando dos planos que ele tinha de tornar a Suzano um dos maiores conglomerados industriais do Brasil e do mundo, e isso está acontecendo agora. Eu me orgulho muito de ter tido uma passagem por lá e ter ajudado, em algum momento, contribuído para aquilo. Vejo também isso na CSN, e estamos vendo essa transformação no Grupo Simpar e nas empresas do Grupo Simpar, e eu particularmente muito feliz de contribuir com isso na Vamos. Outro dia eu falava com uma empresa que era um corporation e me falava assim, a gente tinha que tomar uma decisão em 5 minutos. Né? E ela falou, nossa senhora, eu tomo essa decisão aqui em 2 meses. Né? Então acho que tem uma questão muito importante, tem prós e contras, mas eu acho que o mais me fascina nessa dinâmica de ter uma empresa com governança, mas com o olhar do dono ali por perto, é que o processo decisório ele é muito mais rápido. Imagino que numa multinacional esses 2 meses seriam 6 meses ou até 1 ano, né? É verdade. Essa mesma decisão. É verdade, Ferreirinha, é verdade. Não, perfeito. E você comentou sobre a devoção do Fernando para cliente. Eu ia justamente trazer esse tema para, se você puder explorar um pouco mais como foi essa sua experiência, como é que você aproveita hoje, né, na Vamos e no Grupo Simpar, né, essa experiência de ter trabalhado do outro lado da mesa, com o Fernando, e como que você enxerga hoje, o que você, talvez, obviamente sempre trabalhou com cliente, com essa devoção ao cliente também, mas estando em um grupo onde isso é tão latente, como é que é essa dinâmica de atender hoje dentro do Grupo Simpar e como que você aproveita essa experiência de outro lado da mesa e de ser chefe do Fernando no passado? Você sabe que uma das coisas que me fez vir, né, não foi só o fato de eu acreditar no modelo de negócio da Vamos. Foi eu ter uma identificação muito forte com os valores empresariais do grupo. E o cliente é um desses fatores. A gente verdadeiramente coloca o cliente em primeiro lugar. É impressionante, quando eu estava lá como cliente na Suzano, ou quando eu estava com cliente na CSN,
era impressionante. Toda vez que eu precisava de alguma coisa, era impressionante a velocidade com que a empresa respondia. E isso tem sim muito a ver com as pessoas que estão lá. Então são pessoas que verdadeiramente gostam de cliente, conhecem do que fazem e tentam fazer aquilo de uma maneira rápida, simples. Porque quando a gente vê a simplicidade, está muito associado a ter agilidade. Então, eu me identifico muito com esses valores. Então, aquilo me marcou. Quando eu tinha uma dificuldade, quando eu tinha um problema na área de logística, eu sabia para quem ligar, eu sabia a quem recorrer. E aquilo sempre me marcou. Então, quando veio o convite para trabalhar na Vamos, foi uma coisa que eu falei, eu me identifico com isso, eu gosto de cliente. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é visitar cliente, é visitar a operação. E não tem tamanho. Quando eu estava na Petrobras era engraçado. Teve um dos gerentes regionais que virou para mim e falou assim, Gustavo, em 2 anos que você está aqui, eu nunca tinha visitado tantos clientes com o meu gerente executivo, quiçá com o diretor da Petrobras de distribuidora. Né? Então, assim, eu sempre gostei muito de estar em cliente. E isso, de alguma maneira, é algo que eu consigo exercitar muito forte no nosso dia a dia da empresa. Eu estava ontem em cliente, a gente cancela tudo para estar com o cliente. Só para você ter uma ideia, a gente faz reunião de resultado aos sábados. Um sábado por mês a gente faz reunião de resultados no grupo. Com a minha equipe, com toda a minha diretoria. E aí as pessoas perguntam assim, mas pô, vocês já trabalham tanto durante a semana, por que vocês fazem reunião de resultado no sábado, de 8 a meio-dia ali? Por quê? Não dá para fazer na sexta, não dá para fazer um dia da semana? A gente fala assim, cara, tem uma razão para isso. A gente quer ter profundidade na reunião de resultados. Agora, para ter profundidade, quando eu estou com minha diretoria reunida numa sexta-feira, o cliente vai ligar. Alguém da área comercial vai ligar precisando de uma decisão daquele diretor. Então ele tem 2 alternativas, ou ele deixa o cliente esperando, ou ele vai lá e interrompe a reunião. Na nossa cultura, ele vai interromper a reunião. Aí a reunião vai ficar pouco profunda, vai ficar toda hora sendo picotada, interrompida. Então a gente toma uma decisão como essa de falar, então vamos comprometer um sábado por mês. E aí alguém sempre fala assim, caramba, mas e a família e tudo mais? Eu falo assim, gente, quem faz isso? Meu pai me dava aula de matemática todo sábado, me levava na fábrica, que ele era diretor, todo sábado, né? E aquilo ali fez parte da minha cultura. Então, assim, a gente acredita no trabalho, a gente acredita que o nosso tempo está disponível para o cliente. Então, por conta disso, a gente costuma falar o seguinte, quem se identifica com esses valores vai se dar bem dentro do nosso grupo. Né? Então, é um pouco dessa vida que eu vi antes e eu vejo hoje por dentro. E acho que é difícil encontrar uma indústria onde isso não é relevante, né? Acho que a gente vê muito isso no mundo financeiro. Eu e o Ferreira aqui, acho que a gente discute coisas parecidas no dia a dia com frequência. Então, acho que é bem relevante o tema e para qualquer indústria. Foco total no cliente. Né? É isso que a gente tenta fazer. Agora, eu queria voltar na questão que você mencionou, da oportunidade de crescimento da Vamos, né? Que apesar de vocês terem crescido muito de menos de 10 mil caminhões para mais de 50 mil hoje em dia, enfim, representarem já um percentual relevante do aluguel de caminhões no Brasil ainda, né, tem uma penetração muito pequena na frota total do Brasil, uma oportunidade gigante, mas acho que antes de falar da oportunidade de crescimento, que vale a pena a gente falar, eu queria que você explicasse para a turma que está escutando um pouco do modelo de negócios da Vamos. Então, por que faz sentido uma indústria ou um grande cliente alugar uma frota de caminhões ao invés de ter a sua própria frota ou de ter uma frota de terceiros? Enfim, qual que é o benefício que esse modelo traz para o cliente? Enfim, explica um pouquinho para a gente, que eu acho que não é tão claro, porque é um modelo B2B, né, principalmente. Então é muito diferente das empresas de aluguel de veículos, que as pessoas estão mais familiarizadas, elas, né, vêm nos aeroportos e conhecem as empresas. No caso da Vamos, como é um modelo que vocês atendem empresas, talvez não é tão claro para o investidor como funciona o modelo de negócios e o benefício que ele tem para os seus clientes. Então, se você puder começar explicando um pouquinho do modelo de negócio antes de entrar na parte de potencial de crescimento. E quando você entrar na oportunidade de crescimento, é legal explicar como que uma empresa que já tem quase 80% de market share tem tanta oportunidade de crescimento. Né? Exato. Não, bacana, Pedro e Ferreirinha. Bom, vamos lá, né? Primeira coisa, o nosso modelo de negócio ele é relativamente simples. Né? Inclusive, é engraçado, quando eu estava na Suzano, eu não sabia que podia alugar caminhão. E, aliás, a maior parte, né, dos executivos, dos empresários, até pouco tempo atrás, não sabiam que podiam alugar caminhões. Né? E isso
tem se tornado cada vez mais recorrente, porque, de alguma forma, a gente vem desenvolvendo esse mercado que era absolutamente inexplorado até pouco tempo atrás. Ou seja, imagina, eu como um dos grandes tomadores de serviço, como diretor de logística de uma empresa como a Suzano Papel e Celulose, eu não sabia que podia alugar caminhão, né? Então, isso realmente não era uma solução utilizada até pouco tempo, né? E tem um pouco de pioneirismo, tem um pouco de liderança dentro desse negócio. Bom, vamos lá. Por que faz sentido alugar, Ferreirinha? Primeira coisa, é mais barato. Então, se eu botar, e até hoje eu brinco que eu não perdi essa aposta com nenhum cliente que sentou comigo para fazer conta. Então, eu falo o seguinte, eu costumo brincar e dizer que todo mundo que faz conta e paga imposto vai ser cliente da Vamos um dia. Isso não tem jeito. Por quê? Porque é mais barato alugar um caminhão do que comprar. E por que é mais barato? Primeiro, né, quem compra um caminhão não necessariamente compra de forma recorrente, não compra com escala e, consequentemente, acaba não comprando tão bem, né? Não é algo que seja a especialidade dele. Segundo aspecto, ou se entra num segundo aspecto. As empresas, normalmente, que sabem comprar um caminhão, não têm escala. Mas se sabem, não tem uma estrutura, uma governança que permita, ou um balanço que permita, por exemplo, ter um custo de capital mais baixo. Então, isso, de alguma maneira, também é outra coisa que a gente consegue fazer de uma maneira bastante mais eficiente, até pela governança e pela estrutura e balanço que nós temos. Sermos uma empresa com acesso ao mercado de capitais e etc. Um outro aspecto importante é o seguinte, é que a gente, ao longo da nossa trajetória, a gente aprendeu a fazer gestão de frota, manutenção. Então, isso é uma outra coisa que a gente também consegue fazer muito bem. A gente, por exemplo, garante que mais de 95% da manutenção preventiva da nossa frota, aquela que a gente faz manutenção, ela está feita no prazo. Se você olhar no mercado, normalmente as operações não param para fazer manutenção preventiva no prazo, consequentemente acabam tendo quebras, consequentemente acabam tendo custos de manutenção mais elevados, acabam tendo indisponibilidade da frota. A gente se especializou nisso. A gente aportou tecnologia e consegue garantir para eles custos competitivos de manutenção com alta disponibilidade. Então, por exemplo, são vários os clientes, mas eu tive um cliente agora que acabou de renovar o contrato conosco depois de 4 anos, e ele, quando veio renovar com a gente, ele pediu 7% a menos de frota. E por que isso? Porque ele tinha uma disponibilidade de 96%. Então, ou seja, com mais disponibilidade, ele precisa de menos ativos. E essa é uma economia muito maior. A capacidade ociosa que ele precisa deixar no sistema é muito menor, né? Exatamente. Então, assim, isso, de novo, é mais barato, mas também traz mais eficiência. E, por fim, a gente acabou criando uma rede, porque a gente, como empresa de logística, a gente aprendeu a vender os nossos caminhões, né, e criou a nossa estrutura de venda, capilaridade comercial, lojas e etc. E a gente também aprendeu a vender os caminhões dentro da JSL e vender isso para o mercado. Então a gente também acaba vendendo melhor, a gente acaba vendendo esses ativos, depois do ciclo de uso deles, depois do contrato expirado, a gente vende esses caminhões na nossa rede própria de seminovos e também acaba vendendo um pouquinho melhor. Então, quando você pega um pouquinho do comprar melhor, manter melhor, gerir melhor, ter um custo de capital competitivo e vender melhor, a gente chega a oferecer 30% de economia para os clientes quando você compara o modelo de aquisição versus alocação. E esse é o nosso principal concorrente, é quando alguém pensa em comprar um caminhão. Então, a grande chance que a gente tem de converter um cliente é quando a gente normalmente vai via CFO, via diretoria financeira, por exemplo, que o cara faz a conta e ele está interessado, assim como a área de suprimentos também, que acaba fazendo uma conta ali. A área de operações também, porque a gente entra com o modelo disruptivo. Então, é normalmente por ali que a gente entra. E linkando com a pergunta que você me fez, Pedro, como é que uma empresa, né? Ou seja, quando eu cheguei na companhia, menos de 1% do mercado endereçável no Brasil era alugado, como eu disse há pouco, alguns mercados maduros, mais de 20% da frota é locada ou leasing operacional. E no Brasil isso, de novo, é praticamente incipiente. E como é que a gente cresce? Porque, na verdade, o grande concorrente da locação é aquele que pensa em comprar um ativo. E aí vem um outro benefício importante da locação, Ferreirinha, que é a alocação de capital. Eu comentei agora há pouco aqui como era a disputa de capex, de budget, por exemplo, para fazer investimento dentro de uma indústria. É óbvio que vai prioritariamente para o core business do negócio. Então, naturalmente, a gente consegue deixar as empresas mais leves, né? Inclusive, tem um aspecto importante. Pelo IFRS 16, você consegue deixar de lançar isso numa linha de despesa, por exemplo, quando você contrata um frete de terceiro, você pode lançar isso como um arrendamento below EBITDA. Então você consegue, eu brinco assim, mesmo se você não economizar, vai melhorar teu EBITDA. Enfim, não é esse o benefício, mas de fato a gente consegue ser economicamente mais barato alugar,
por conta dessas competências que eu expliquei ao longo da gestão do ativo. Em outro aspecto, que a gente libera recurso, a gente faz uma alocação de capital muito mais eficiente, permite uma alocação de capital muito mais eficiente para as empresas. E crescer, então, ou seja, apesar de a gente ter 80% de market share, Pedro, de novo, só 2% do mercado endereçável hoje é alugado. Então, eu conseguiria dobrar o tamanho da Vamos, né, sem ganhar market share, simplesmente vendo essa penetração crescendo. E um detalhe importante, só para não me alongar muito mais. A gente, nos últimos 2 anos, comprou mais de 6% da produção brasileira de caminhões. Então, ou seja, sinal que esse modelo ele vem crescendo. Então, esses 1% que já viraram 2%, tende a continuar crescendo aí, se Deus quiser, por muitos anos. Vocês estão criando o mercado efetivamente, né? Um mercado que era praticamente inexistente no Brasil. Né? Exatamente. Por isso que olhar para market share talvez não faça tanto sentido. Né? E sim olhar para o market share na renovação da frota. Ou seja, eu costumo dizer que a Vamos é uma alternativa eficiente para a renovação da frota brasileira, que, aliás, é uma frota muito antiga, é uma frota muito velha, né, com idade média de 20 anos. A nossa frota hoje tem 2 anos de idade média. A gente fez alguns trabalhos internos, né, e há que se tomar um certo cuidado, porque são inventários proprietários que a gente fez ali dentro. Mas, por exemplo, se a gente pudesse, no passe de mágica, trocar a frota brasileira de caminhões, que tem idade média de 20, 21 anos, pela nossa frota, que tem 2 anos de idade média, a gente reduziria em mais de 90% a emissão de particulados para a atmosfera. Então, observa que isso inclusive, dentro de uma agenda de sustentabilidade, é uma alternativa, sim, para ter melhor qualidade de ar, para sim ter menos acidentes nas estradas, para sim ter menor consumo de combustível e maior eficiência para as empresas. Então, a gente realmente precisa, de alguma forma, criar essas alternativas para a renovação da frota brasileira. Couto, e acho que ouvindo você falar tudo isso, eu me lembro, a gente eu particularmente comecei a acompanhar a história da Vamos na virada de 2018 para 2019, que foi justamente a primeira tentativa de IPO. Né? Na época eu trabalhava em outro banco e a gente esteve próximo desde aquela época. Eu acompanhei as expectativas e realizações, vamos dizer assim, de resultado desde aquela época. E aí a gente nota esse crescimento que já foi comentado, né? Vocês tinham menos de 10 mil ativos e chegaram a hoje mais próximo de 50 mil ativos, são 35 mil caminhões, que ainda representa muito pouco do que é o potencial, que é justamente o que você acabou de falar. E a gente conversa muito com o investidor institucional e nota que essa oportunidade ela é sabida, vamos dizer assim. Né? Então, acho que ninguém duvida do tamanho dessa oportunidade. E aí a pergunta que a gente historicamente recebe é o que pode dar errado, né? Porque o modelo de negócio faz todo sentido, ele faz sentido para você, para o cliente, tem um potencial de penetração muito grande, e a gente sempre respondeu essa pergunta muito baseado nas conversas que a gente tem também, pensando em execução. Né? Assim, acho que execução é um desafio relevante, e eu, até ao longo desse percurso aí de 2019 para cá, via esse desafio, inclusive, do ponto de vista comercial e de implementação, porque não é trivial você passar de menos de 10 mil ativos para 50 mil ativos. Primeiro, são muitos sims para receber dos clientes, né? E depois você tem que colocar esse ativo funcionando no cliente. Mas isso eu acho que vocês já provaram com o crescimento recente que é possível. E aí resta um pouco da discussão do que pode ser dores de crescimento. Você comentou de 800 funcionários para 4 mil, né? Acho que isso não é trivial. Então, se você puder comentar um pouco do que é esse desafio de crescer uma empresa tão rápido e aonde que essas dores aparecem. Ô Pedro, quando a gente olha os principais números operacionais e financeiros da companhia nos últimos 5 anos, a gente multiplicou praticamente tudo por 8 ou 10 vezes. Né? Então, desde o número de clientes, né, ao volume de frota e capital investido. Né? Então, me lembro quando a gente chegou na locação, tínhamos pouco mais de 150 clientes, hoje a gente está beirando os 2.000 clientes 5 anos depois. Né? Então, só para dar uma dimensão. E para isso, obviamente, a gente precisa de gente. Né? Então, pessoas e ter gente qualificada é fundamental para que isso aconteça. E a gente sempre procurou crescer com pessoas capacitadas que sabem o que estão fazendo, mas que sejam, como eu falei há pouco, aderentes aos nossos valores, à nossa cultura organizacional, que é algo realmente muito forte para a gente. Mas você tem razão. Tudo que a gente, de alguma maneira, olhou ao longo dessa trajetória, quando me perguntavam se o que poderia dar errado. Poderia dar errado alguma coisa no balanço? Eu falava, acho que o gargalo não está no balanço. E, de novo, o balanço, obviamente, é um ponto de atenção fundamental. Você tem que ter um balanço adequado para a realidade do momento, mas o fato é que eu não achava que o gargalo era o balanço. Eu não achava que o gargalo estava na demanda
ou eu não achava que o gargalo estava na capacidade produtiva das montadoras. Eu sempre acreditei que realmente onde a gente tinha que ter muita atenção era na execução, né? E obviamente que quando a gente cresce na velocidade que a gente cresce, eu tinha preocupação muito grande com os controles, eu tinha preocupação muito grande com o nível de serviço. A gente veio implantando ferramentas para controle, melhoria de nível de serviço, para controle da frota. Outro dia eu conversava com um pecuarista que me falava que tinha 50 mil cabeças de gado. Eu falei, a diferença é que você tem 50 mil cabeças de gado na tua fazenda. Eu tenho 50 mil cabeças de gado, né? Na fazenda dos outros. Na fazenda dos outros, rodando pelas estradas brasileiras, né? Então a gente tem que ter controle para tudo isso, tem que ter gestão. Então a gente usou muito tecnologia. Hoje a gente consegue saber onde estão os nossos carros, saber como é que ele está rodando, a gente aperfeiçoou modelos de monitoramento de crédito, e tudo isso foi importante. Então, dores do crescimento vieram, dores do crescimento acentuadas é natural que aconteça. Agora, a nossa capacidade de agir rápido é que eu acho que está fazendo a diferença. Então, e aí entra um pouco na questão de empresa, né, de cultura de dono, ou seja, a gente aqui procura não perder muito tempo sofrendo pelas coisas que eventualmente poderiam ter sido feito melhor. A gente vai lá e olha para frente e fala assim, como é que a gente resolve daqui para frente, né? Isso com uma velocidade, com um dinamismo que a gente nunca quer perder. Então, o crescimento da Vamos passa, sim, pela questão da execução. Eu acho que entre tudo que a gente tem feito, a gente realmente tem conseguido desenvolver a companhia e criamos bases muito sólidas, e é natural que alguns ajustes sejam feitos, e importante é fazer isso rápido. Agora, nessa questão da história de crescimento da Vamos, a gente viu um ano mais desafiador em 2023, né? Eu acho que foi o primeiro ano que teve uma queda de lucro da Vamos. Queria que você falasse um pouquinho o que levou esse ano mais desafiador, o que vocês aprenderam, né, com esses desafios recentes. Enfim, vimos, né, uma piora recente do setor agro, que a gente até comentava recentemente, que é um grande cliente da Vamos, né? O setor agrícola é muito relevante para o PIB brasileiro, mas também para toda a questão de frete, caminhões, do setor de logística, e estamos vendo também um ano mais desafiador para o agro. Então, eu queria que você comentasse um pouco do que vocês aprenderam com esses desafios e o que dá para a gente levar para frente, né, para a história da Vamos daqui adiante. Ferreirinha, no ano passado a gente teve a combinação de alguns fatores que realmente foram um pouco perversos em alguns aspectos. Alguns a gente fez de forma consciente, se preparando para um ciclo futuro de crescimento. Outros não, a gente realmente não esperava e naturalmente acabou impactando um pouco o resultado do ano passado. Mas o mais importante disso é que a gente não abriu mão da consistência dos nossos números. Quando você pega os gráficos da Vamos de 2019 para cá, você vai ver que ele basicamente assim, é uma crescente constante. Mesmo no ano que a gente teve ali alguma coisa que andou de lado, como você falou, se você para e dá um passo atrás e olha a trajetória da companhia, ela praticamente aquilo ali é um platô curto que numa série histórica parece, né, ser bastante promissora, né? Então é nisso que a gente realmente acredita. No ano passado a gente fez uma aposta e a gente aumentou os inventários de caminhões porque a gente sabia que haveria uma apreciação forte dos bens de capital em geral e principalmente dos caminhões, então a gente aumentou os estoques no momento que houve aumento da taxa de juros e arrefecimento da disponibilidade de crédito. Com isso, muita gente segurou o investimento e a gente carregou um pouco mais de estoque ao longo do ano. Então, isso trouxe ali um hit na questão da despesa financeira e no lucro líquido. Mas se você olha o EBITDA da companhia, se você olha o lucro operacional, se você vê o número de clientes, frota, etc., a gente cresceu em todos os aspectos. Então, você teve, sim, uma maior despesa financeira porque a gente carregou estoques mais altos, com uma taxa de juros também que teve seu ápice no ano passado. Também teve um efeito relacionado ao agronegócio. Vamos lembrar que o agronegócio é uma locomotiva do país, é um setor que puxa, né, crescimento, que tem um potencial gigantesco para o mundo, a cadeia alimentar mundial depende bastante do nosso agronegócio e a gente está inserido nisso. E como qualquer negócio, né, você tem alguma ciclicalidade. O agronegócio está passando. O ano passado, vamos lembrar que a gente teve queda no preço das commodities, fertilizantes e insumos agrícolas muito caros, a gente teve menos crédito disponível, taxa de juro alta, né, e ainda no final do ano, para coroar, ainda teve o efeito del Niño, que provocou uma quebra de safra esse ano. É natural que isso tenha trazido ali alguma mudança no humor do produtor agrícola, no centro-oeste principalmente, mas a gente vê isso, de novo, como uma ciclicalidade normal. Então, quem dá um passo atrás mais uma vez,
vai ver um pedaço ali onde o agronegócio andou de lado, mas, de novo, já está retomando e vai retomar muito em breve, para aqueles que estão mais céticos, talvez no ano que vem. Mas o fato é que o agronegócio é uma locomotiva do país, é uma potência, tem muita oportunidade de crescimento. Toda vez que eu volto de lá, eu brinco que eu chego lá, parece que aquela terra cheira dinheiro, né? Durante a pandemia eu visitava bastante, você via as pessoas trabalhando, são pessoas trabalhadoras, são pessoas simples, mas com um potencial para o país gigantesco. Então a gente vai estar lá, vai continuar apostando no agro e naturalmente adequando algumas questões internas para a gente poder crescer de forma sustentável. Essa é um pouco da lógica que a gente vê e olhando para frente a gente só vê perspectivas positivas e, de novo, ajustando a rota em alguns aspectos que eu já comentei. Eu costumo falar que o agro é a história de crescimento chinês no Brasil, né? Porque é uma história impressionante de crescimento, sem dúvida nenhuma. O mundo vai continuar precisando do nosso setor agrícola, sem dúvida nenhuma, né? O Brasil tem a maior disponibilidade de terras agricultáveis, né? Na medida em que a pecuária está virando mais intensiva e está liberando terra para a produção de grãos. A demanda de proteína no mundo vai continuar subindo e a gente tem o clima muito favorável, né? A gente consegue produzir 2 safras ao ano pela disponibilidade solar e de clima. O Brasil é o país que tem a maior reserva de água potável do mundo, então a gente tem tudo que o agro necessita, o clima, a terra e a produção agrícola e a tecnologia recente. Mas eu queria entender quanto que representa do business da Vamos o setor agrícola hoje. Só um comentário em relação a isso, e é um setor que vai continuar se desenvolvendo no Centro-Oeste sem precisar cortar uma árvore. Exato. Porque eles estão convertendo áreas que estavam destinadas para a pecuária, o gado, a tecnologia para confino, né, crescendo a cada dia. Então, ou seja, o Brasil pode continuar crescendo, expandindo suas fronteiras agrícolas, com investimento em infraestrutura, logística, né, porque cada vez mais áreas estão ficando viáveis e disponíveis, de novo, dentro de um modelo que eu acho que é único no mundo, inclusive de preservação de matas nativas, né? Ou seja, isso é só um ponto adicional aí que eu acho que é muito relevante para o nosso agronegócio. Perfeito. Né? A gente teve um episódio com o André, o CEO da Brasil Agro, e ele estava comentando esses números, né, que nas contas deles, a produção de grãos no Brasil ela pode duplicar a área nos próximos 10 anos, só usando áreas que eram áreas de pecuária, ou seja, sem cortar nenhuma árvore, sem ter que fazer nenhum movimento sobre a área de florestas no Brasil, continua sendo muito relevante, né? O Brasil é o único país no mundo que tem mais de 1 milhão de metros quadrados de florestas. Então, de fato, o Brasil preserva bastante, apesar de todo mundo ter uma visão um pouco diferente, mas o nosso agro ele é completamente sustentável, sem dúvida nenhuma. Bacana, Ferreirinha. E voltando então à tua pergunta com relação ao percentual, ou seja, o agronegócio hoje ele representa, mas aí somando todas as culturas, tá? Não estou falando só do agro centro-oeste. Do negócio de locação, que é mais de 95% do nosso negócio, né? Lembrando que a Vamos tem outros negócios como concessionárias e 2 indústrias, o fato é que do negócio de locação, mais ou menos 30%, mas aí envolvendo todas as culturas. E aí quando eu falo todas as culturas, eu estou falando não só das culturas de milho, algodão, que é até uma parcela, e soja, que é uma parcela até menor do nosso negócio, mas a gente também tem uma participação importante no sucro energético. Então, São Paulo, Goiás, Minas, a gente tem bastante operação no setor sucroenergético, nas usinas de produção de etanol e açúcar. E dá mais ou menos 30% da nossa receita de locação, mais ou menos está em torno do agro, que é um modelo bastante resiliente, né? Ou seja, a gente acredita, mesmo acontecendo tudo que aconteceu no último ano no agronegócio no centro-oeste brasileiro, envolvendo as commodities agrícolas, grãos, ainda assim a gente vem crescendo de forma bastante sustentável, mesmo quando uma das locomotivas deu uma arrefecida. Então a gente vê que realmente o modelo é aderente. Com uma coisa importante, Ferreirinha, é importante dizer o seguinte, a gente não está falando só do caminhão, o pessoal quando pensa em caminhão, pensa no caminhão que faz a logística, mas é importante lembrar que a gente está com os caminhões e os ativos, por exemplo, na coleta de lixo, no setor eletricitário, na distribuição urbana de bebidas, na distribuição de combustíveis e químicos. Então a gente tem uma diversificação setorial muito, muito relevante, infraestrutura, então aquele caminhão que faz manutenção da rede elétrica nas nossas casas, quando chove muito, que tem uns apagões aí em São Paulo, Rio, etc. Aqueles caminhões são caminhões alugados pela Vamos para as distribuidoras que vão lá e
e utilizam aquilo ali para restabelecer a energia, por exemplo, ou fazer a manutenção na sua rede elétrica. Então, a gente está presente numa diversificação setorial muito importante. O agro é, sim, um dos principais, não podia ser diferente, né? Uma parcela importante da carga brasileira é uma carga agrícola, então natural que a gente esteja presente ali, mas por outro lado, a nossa diversificação setorial ela é muito importante. Esses 50 mil ativos que estão alugados hoje, que o Pedro comentou, eles têm uma diversificação setorial onde eu não tenho uma dependência específica de um setor ou de outro. E mesmo no agro, se a gente segmenta, eu tenho nesses 30% a participação em várias culturas diferentes. Legal. E mesmo com esses desafios, eu estava olhando o último resultado de vocês cresceram primeiro semestre mais de 15% a receita, o lucro operacional crescendo 30%, enfim, então continuam com um crescimento, uma história de crescimento muito robusta, né, apesar desse desafio específico no agro que a gente viu esse ano. E se você olhar, Ferreirinha, esse crescimento que você falou é na receita consolidada, que inclui as concessionárias que tiveram uma queda. Se você olha os números da locação, né? O crescimento é ainda maior do que isso. Eu ia falar exatamente, além dessa diversificação dentro da locação, vocês têm hoje negócios adjacentes, né? A concessionária, acho que é um deles, mas vai além só das concessionárias, né? Então, eu queria entender com você, Couto, qual que é o valor que você enxerga hoje no fato da Vamos ser um ecossistema, né? Então, vocês ampliaram, na verdade, dentro dessa diversificação até que você comentou da locação, vocês ampliaram a quantidade de serviços, né? Vocês entraram em serviços diferentes, empilhadeiras, acho que é um exemplo. Fora desse setor e adjacente, vocês hoje têm um negócio de customização de caminhões, né? Então, como que a Vamos se beneficia desse ecossistema? E se hoje, e até isso aconteceu muito em função de M&As, né? Acho que essa foi parte da estratégia de aquisição de vocês, se hoje o ecossistema está maduro, ou se na forma como ele está estruturado hoje é como vocês imaginaram lá atrás e a empresa cresce dessa maneira. É uma boa pergunta, Pedro. Vamos lá, né? O negócio da Vamos está dividido em 4 grandes áreas hoje, né? Então você tem um negócio de locação, que é o principal, mais de 95% do resultado, você sabe disso, vem do negócio de locação. Você tem o negócio de concessionárias, que é um negócio interessante, que ele tem margens menores, e foi desenhado para ter custo baixo e pouco capital alocado. Então, você acaba tendo um retorno normalmente em condições normais e interessantes, não é o que está acontecendo agora por conta do que a gente está vendo nas concessionárias agrícolas, mas, historicamente, a gente sempre operou bem, sempre operou com bons retornos no business de concessionária, que, de novo, baixo capital alocado, custo baixo e consequentemente, margens também não são muito altas, mas, de qualquer maneira, dando um retorno sobre o capital investido atrativo. Além disso, a gente tem um negócio de seminovos, que é umbilicalmente ligado à necessidade do nosso cliente e também ao negócio de locação, ou seja, vamos lembrar que para eu fechar o ciclo de investimento eu tenho que ser capaz de vender aquele caminhão, aquele ativo no final do contrato de locação. E a gente sim, nos últimos anos, através de operações de aquisição, nós adquirimos 70% mais ou menos de cada uma das empresas, os sócios fundadores dessas empresas continuam lá tocando os negócios com independência, com autonomia, que é a Truckvan e a BMB. A Truckvan faz implementos rodoviários, então quem está vendo aí um caminhão de bebida entregando boa parte daquele mercado é da Truckvan, a gente tem muito orgulho de poder contribuir dando apoio, solidez financeira para eles investirem e ganharem mercado. Eles têm um pouco mais de 1% de participação e a gente acha que eles têm potencial de mais do que dobrar pelas próprias pernas, sem necessariamente vender para Vamos. Então, nós não compramos essas empresas acreditando que a gente verticalizaria e compraria a produção deles. Nós adquirimos essas empresas por acreditar que elas têm, sim, potencial de crescer e com toda a estrutura do grupo, a gente poderia dar pernas mais fortes para eles irem mais longe. Então, quando eu vou comprar, por exemplo, da Truckvan, ela tem que fazer um preço que eu consigo comprar no mercado, senão ela não vai comprar, eu compro do concorrente dela. Essa que é a grande verdade. Mas, por outro lado, ela vem se desenvolvendo e vem crescendo. Da mesma maneira, a BMB. Então, a ideia de ter feito isso realmente era ter um ecossistema que funciona, né, dentro do grupo, assim como lá atrás a JCL foi isso. A JCL foi criando uma série de serviços e produtos ali dentro até o momento que chegou a hora, cresceu tanto que foi a hora de separar. A Vamos hoje eu estou vendo pelo mesmo caminho. A Vamos já é uma holding. Eu tenho 4 negócios, eu tenho vários CNPJs, eu tenho revenda, eu tenho serviço, eu tenho indústria. Então, assim, quando eu paro para olhar, já opera como se fosse uma holding, né? Então, cada um com seu ecossistema, quer dizer, de maneira muito interligada, mas de forma independente.
né? Ou seja, cada negócio da gente tem autonomia para se desenvolver, enfim, seguindo um pouco do nosso modelo de gestão. E é uma holding com esses negócios quase independentes, semi-independentes ali embaixo da Vamos, que é parte de uma outra holding que tem os seus negócios. E a gente ouviu bastante você falar aqui na conferência, Couto, sobre olhando adiante, vocês querem continuar crescendo, mas crescer com qualidade. Se você puder explicar o que significa isso, qual que é a cabeça de vocês para a próxima fase de crescimento da Vamos, olhando aí para os próximos 1, 3, 5 anos. A gente viveu um primeiro ciclo ali, talvez dos últimos 5 anos, né, onde a gente tem uma oportunidade de ocupar um espaço, criar uma escala diferenciada. Ou seja, hoje é difícil você imaginar, e novos entrantes vão surgir no nosso negócio, ou seja, bom retorno, potencial de crescimento, né, é natural que venham novos entrantes, concorrentes para isso, isso já vem sendo anunciado de alguma maneira, mas o fato é que tem muita oportunidade para a gente continuar se desenvolvendo dentro desse mercado. E aí, quando a gente pensa em crescer com qualidade, a gente está falando basicamente aqui de garantir a geração de valor para os acionistas. E como é que a gente está olhando para isso? Primeiro, né, em algum momento a gente achou sim importante imprimir um ritmo maior de crescimento, alavancar um pouco mais a companhia para ocupar uma posição, para criar barreiras competitivas que hoje estão estabelecidas. E agora a gente começa a perceber que a gente entra num ciclo onde a gente pode aproveitar e usufruir desses investimentos que foram feitos. Então eu tenho equipamentos disponíveis para alocação, a gente tem uma penetração importante em vários segmentos da indústria, a gente tem uma equipe de vendas preparada, a gente tem a solução dos seminovos hoje já espalhada pelo Brasil inteiro. Então a gente percebe que é o seguinte, a gente pode crescer agora com qualidade, ou seja, mirando numa rentabilidade adequada e também permitindo que a companhia preserve os seus valores do ponto de vista de qualidade de serviço prestado, controles, etc., mitigando riscos, mas também gerando uma desalavancagem. Então a gente acredita que esse segundo semestre, olhando para frente, a gente vai sim entrar num ciclo de desalavancagem, né? Não tem nenhum evento programado para a gente, por exemplo, voltar a aumentar a nossa alavancagem. Ela já estaria acontecendo, né? Salvo a gente ter tido uma oportunidade de fazer uma operação importante no primeiro trimestre com uma grande indústria, da mesma maneira que a gente também teve aí no segundo trimestre o pagamento, né, dos dividendos da JCP que a gente fez que estavam anunciados desde o ano passado e nós pagamos agora no segundo trimestre. Então, a partir de agora, no terceiro e quarto trimestre, a gente não tem esses efeitos e a gente já teve um ritmo de crescimento importante no primeiro semestre. Então, a gente agora acredita que entra numa fase de desalavancagem que vai trazer também uma melhora no retorno. Então, tem oportunidade de melhoria de working capital, então a gente acha que a gente vai entrar num ciclo positivo nos próximos trimestres. Pedro, vamos passar a régua? Passar para o nosso último bloco de perguntas? Vamos, então, passadas aqui as discussões, Couto, voltando para um lado um pouco mais pessoal, só para a gente terminar e partir para o encerramento, eu soube que você tem ou tinha uma participação numa cervejaria. É verdade? E conta essa história pra gente aí, por favor. É uma brincadeira, é verdade, Pedro. Eu tenho a Trihop, né? A Trihop são 3 amigos que se juntaram para fazer um hobby. Um deles quer transformar isso num negócio, eu não deixo. Eu falo que eu não posso ter dor de cabeça, que eu brinco com ele que os meus dividendos eu quero consumir, né? Então eu adoro tomar cerveja, eu sempre gostei de cerveja. Quando fazia minhas primeiras viagens ali na vida adulta para fora do Brasil, em vez de trazer vinho, eu trazia cervejas dos lugares que eu visitava. E, enfim, estudei um pouco o assunto. A gente hoje tem uma pequena cervejaria que opera ali no Morumbi, aqui em São Paulo. Tem alguns poucos bares que tem a nossa cerveja, que é a nossa cerveja da casa. A gente faz bastante coisa e eu adoro. Agora, adoro quando os amigos me chamam e eu levo o barril, eu levo alguma coisa. Então, fazendo algum evento da XP, pode me convidar que eu levo um barril de cerveja. E adoro pagar aposta. Quando eu falar cerveja por minha conta, é assim que eu brinco aí, enfim, é um hobby gostoso
E é verdade, sim. Eu tenho uma cervejaria. É um funding para suas apostas. Então, tá... Exatamente, é um funding para as minhas apostas. Então, assim, o nosso CFO, o Cesário, por exemplo, ele fala assim, pô, Gustavo, traz mais cerveja aqui para nossa adeguinha aqui, para nossa geladeirinha aqui, porque quando o bicho aperta, se precisar, tem uma cervejinha ali e aí é de casa. Então, quais os tipos de cerveja que vocês fazem mais? A gente faz todo tipo, a gente gosta de cerveja lupulada, hop, né, é lúpulo em inglês, então a gente gosta muito IPAs. A gente gosta muito das IPAs, das APAs, então até a nossa Pilsen, ela é lupulada, né, então a gente gosta bastante de cervejas mais lupuladas, mas a gente já fez stout, a gente já fez cerveja envelhecida em barril de uísque, então a gente gosta de brincar bastante lá e tem equipamento para isso, assim, eu brinco que tem mais equipamento do que a gente consegue consumir, bem mais. Legal. Bom, na minha vida pregressa de analista, eu fui analista de bebidas por muito tempo, então a gente pode falar aqui fora do ar mais detalhes sobre o setor, que é um setor que eu gosto bastante também. E uma coisa só curiosa também é o seguinte, eu levo muito cliente lá, adoro levar cliente lá, a gente faz quando quer descontrair com os clientes, a gente convida para ir lá e faz uma experiência diferente, então acaba sendo uma diversão também para os nossos clientes que eu convido para ir lá. E para a turma mais jovem que está escutando a gente, que enfim, está na faculdade ainda, quer traçar e trilhar uma carreira de sucesso, que conselhos que você daria aí para quem está começando a carreira? Você acabou, né, tendo várias experiências diversas na sua carreira que eu imagino que não foram todas planejadas, né? Então, se você pudesse voltar atrás e olhar a sua carreira e também né, dar de conselhos aí para quem está no início de carreira, o que você diria? Ferreirinha, uma coisa interessante que eu aprendi na Shell, né? No banco do motorista da minha carreira, né, sentei eu. Essa que talvez defina um pouco como é que foi meu plano de carreira. Eu realmente olhei para lá atrás, quando eu paro para olhar, desde a escolha da faculdade que eu ia fazer, da formação que eu queria escolher e aonde eu queria chegar, obviamente me inspirando em alguns líderes que eu tive, em alguns amigos que verdadeiramente foram inspiração para mim. O fato é que eu planejei que eu construiria minha carreira olhando diferenciais que eu achava que eu podia combinar e que me traria ali algum tipo de diferenciação como profissional, né? Então esse foi um aspecto importante. Então o que eu diria para as pessoas jovens que estão começando a carreira, assim, planeje sim a sua carreira, é possível você fazer isso. Não deixe que a empresa te leve às oportunidades. Se você recebe um convite para sair, pensa 2 vezes onde você quer trabalhar, onde você quer chegar. Pode parecer para quem está começando aquela coisa de querer experimentar, que tem seu valor. É óbvio que tem seu valor. Mas não deixe de abrir mão naquilo que você idealiza. Eu nunca planejei meus movimentos para 1, 2 anos. Eu sempre planejei meus movimentos para daqui a 5 anos. Isso, inclusive, me ajudou em momentos de dificuldade, ou então e a gente olha hoje aqui e fala assim, nossa, será que o Gustavo só teve, né, casos interessantes na carreira dele? Não, eu tive vários tropeços. Mas só foi possível passar por esses tropeços que eu me projetava não para daqui a 1 mês, eu me projetava para daqui a 5 anos. De tal maneira que é o seguinte, se eu conseguisse fazer em 3, ótimo. Mas também se eu fizesse em 5, estava conforme eu tinha planejado. Então, assim, planejar a carreira e se olhar sempre no horizonte um pouco mais distante. Nunca no curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo é importante, claro, mas quando eu fiz isso na minha vida, eu acho que deu muito certo. Então, é um pouco dessa dica que eu... E trabalhe muito, né? Nada vem por acaso. Trabalhe muito porque... lá no grupo a gente tem essa crença, né? Tudo se constrói a partir do trabalho, nada é de graça. Eu venho de origem humilde, meus pais, né? Meu pai é imigrante português, de origem humilde, então eu não passei pelas dificuldades que meus pais tiveram. Eles deram oportunidade para eu estudar e para eu poder ter a vida e a formação que eu tive hoje, mas eu aprendi também na minha vida o valor do trabalho, até pelo exemplo que eu tenho de casa. Nada bate o trabalho duro. A gente teve recentemente com o Howard Marks, que é um investidor bem famoso, né, que o fundador da Oaktree, e ele falou uma frase que me marcou bastante, que faz muito sentido. Ele falou, o futuro a gente não consegue prever, mas a gente consegue se preparar para o futuro, que é exatamente isso que você mencionou. Se você tiver que dar uma dica de livro para a gente, para quem está nos escutando, qual livro que você indicaria? Olha, tem um livro que eu gosto, que eu sempre respondo, que é A Bola Não Entra Por Acaso, do Ferran Soriano, que hoje, por acaso, ele é o CEO do Citigroup, né? Eu tive a oportunidade de conversar com ele há alguns anos e ele traz ali, quando era vice-presidente de futebol do Barcelona, ele trouxe
para o clube práticas de gestão, né, ele como consultor que foi de gestão, ele traz práticas de gestão interessantes e que traziam, por exemplo, o conceito de remuneração variável para o roupeiro do clube, né? Então, coisas que, de alguma maneira, fizeram com que o Barcelona hoje, né, uma grande potência do futebol mundial, tivesse, por exemplo, uma diversificação de receita, em que boa parte das empresas hoje, né, do setor esportivo tem ali uma renda muito específica vindo ou de bilhetagem ou de televisão, e de alguma maneira eles foram criando um conceito de diversificação. Então, eles aplicam prática, e além de que, para quem gosta de futebol, uma leitura leve e gostosa. Então, eu li esse livro, sempre recomendo para as pessoas, já dei para várias pessoas que trabalham comigo. É um livro leve, você lê rápido, mas é gostoso, mas aplica para um assunto bastante gostoso, né? Práticas de gestão simples, mas que, na minha opinião, deram certo e que ajudaram o Barcelona a chegar onde chegou. Que bacana, isso é diferente, essa dica de livro. E algum filme ou série que você tem visto no streaming que vale a pena mencionar, que quando se sobra algum tempo, né, para quem trabalha duro até fim de semana, acho que não deve sobrar muito tempo, mas enfim. Não, tem uma série que eu gosto, que eu já assisti, que é a Succession, né, que traz ali uma questão de um grupo empresarial, que é uma série bacana de ver todos os conflitos familiares e os sentimentos envolvidos ali por trás de tudo. Quem olha de fora pensa sempre numa história só de sucesso, de um grupo empresarial enorme, e quando para olhar todos os nuances que estão por trás, então assim, traz bastante reflexão. Então o Succession é um importante. A minha esposa, a Rafaela, ela brinca comigo, porque ultimamente eu tenho assistido muito SWAT, né? Ela fala, pô, mas os episódios são todos iguais, né? Ela fala assim, não, tem um dia que é combate a drogas, o outro é sequestro, o outro é antiterrorismo, mas assim, é uma coisa que me relaxa, eu gosto muito de séries de ação, então muitas séries de ação eu gosto de assistir. Que bacana, boa. Bom, é isso. Gustavo, queria agradecer bastante o seu tempo, por ter dedicado aí um pedacinho da sua agenda aqui na conferência para falar com a gente. Acho que foi uma grande aula, um grande aprendizado para todos que nos escutam, conhecer mais da Vamos, entender sobre o modelo de negócios e essa grande oportunidade de crescimento que vocês têm adiante. Então, queria te agradecer bastante e dizer que as portas aqui estão sempre abertas para você voltar mais vezes. Não, eu que agradeço aí o convite, agradeço, né, todo o trabalho do time XP aqui na organização da CEO Conference aqui no Rio de Janeiro e também agradecer o apoio em vários diferentes negócios que a XP tem com a gente, ou seja, vocês têm um modelo também disruptivo de negócio, tornando o investimento muito mais democrático no país e trazendo soluções criativas, inclusive, para a gente, né? Então, nós que somos capital intensivo precisamos muito trabalhar com vocês e vocês são parceiros importantes já há bastante tempo do nosso grupo. Então, obrigado pelo convite, mas obrigado pelos negócios de sempre. Pô, que bacana. E para você que nos escuta, eu queria deixar novamente registrado e lembrar que deixem seu like, deixem seu comentário nesse vídeo, mande nas suas listas para quem vai se beneficiar aqui do nosso papo, que vai aprender bastante sobre o Grupo Vamos e a história do Gustavo, que é uma trajetória fantástica. E lembrar vocês que a gente tem uma série de episódios vindo por aí. Aqui na CEO Conference a gente está gravando com algumas empresas, que eu não vou revelar todas, vocês vão descobrir em breve quais serão os próximos episódios. E é isso, até a próxima. Obrigado.